O relato tem o título Eu e meus irmãos decidimos interromper o legado da dor. Desabafo. Desculpa, mãe, mas nascer não é uma bênção divina. Vocês cristãos que não se previnem por serem abertos à vida, vocês que aplaudem o nascimento, saibam que a vida não é um presente, mas sim um fardo. Ao colocar 5 filhos no mundo, um atrás do outro, podiam imaginar que 2 deles teriam graves transtornos mentais? Colocar alguém no mundo é um ato cruel. Meu irmão tem crises desde criança e aos 9 começou a tomar tarja preta. Conforme cresceu e foi ficando mais forte, chegou a me bater várias vezes e já apontou a faca para mim. Ele diz que me odeia e odeia ver os meus poucos momentos felizes. Como você acha que eu me sinto? E ele, mãe, como se sente? Ele é o que mais sofre. E eu, mãe, que já me dopei diversas vezes para chegar o mais próximo da não existência e que quase morri por suicídio esse ano. Eu não pedi para nascer, ninguém pede para nascer, mas somos obrigados a lidar com dor, angústia e vazio simplesmente porque nos jogaram nesse mundo. Eu e meus irmãos decidimos interromper o legado da dor e não vemos necessidade de deixar um pedaço nosso no mundo. Não daremos continuidade à nossa família porque temos compaixão. Compaixão com um ser que pouparemos de existir. Mãe, você diz que cada um que carrega sua cruz, mas eu te digo, você é uma pessoa tão boa, não deveria carregar uma cruz tão pesada assim. É injusto. 4 horas da manhã eu deveria estar dormindo. Insônia é foda, realmente. Quando eu li esse desabafo no Reddit, a primeira coisa que me chamou a atenção não foi a decisão de não ter filhos. Isso é algo cada vez mais comum na nossa sociedade. O que me impactou imediato foi o tom desse texto. Ele carrega muita dor. Ele fala um pouco da história dele e de um dos irmãos, mas ele vai além e afirma que colocar alguém no mundo é um ato cruel. Ele transforma a experiência pessoal dele em uma regra universal. Isso revela muito sobre o momento emocional que ele está vivendo agora. Quando alguém chega a uma afirmação tão ampla e definitiva, isso quase nunca nasce de uma análise ponderada sobre a vida. Normalmente vem de uma ferida aberta. Perceba, quando a pessoa diz ter filhos é um ato cruel, ela não está dizendo na minha família foi cruel. Ela está dizendo é cruel para todo mundo, sempre foi e sempre será. É uma generalização tão grande que fica difícil até de sustentar racionalmente com argumentos. E se tivéssemos a chance de conversar com essa pessoa em um momento mais calmo, é bem provável que ela construísse esse raciocínio de um outro jeito, ou pelo menos de um jeito menos absoluto. Mas agora, essa ideia se encaixa perfeitamente na realidade emocional de alguém que sofreu cedo demais e continua sofrendo. E isso é algo que muita gente não percebe. Quando alguém transforma uma dor particular em uma lei universal, não é porque ela está enxergando a verdade que nenhum dos outros vê, é porque essa dor está ocupando todo o campo de visão dessa pessoa. Não sobra espaço para nuances, contradições ou pontos cegos. E por mais que o discurso soe intelectual, no fundo ele é muito mais visceral do que racional. Aqui é a dor quem está falando em voz alta. Os argumentos são apenas sintomas. O texto inteiro vai nessa linha de raciocínio. Ele não diz, eu não quero ter filhos porque não me sinto preparado. Ele diz, ninguém deveria colocar alguém no mundo porque isso é um ato contra a pessoa. Essa visão não surge do nada. Isso nasce quando a pessoa cresceu associando a própria existência ao sofrimento. Quando viver nunca pareceu uma oportunidade, mas sim uma imposição. Claro, existem correntes filosóficas que discutem essas ideias mais ou menos, mas aqui o argumento não aparece como uma análise fria da existência. Ela surge como um escudo para tentar dar sentido ao sofrimento que está sendo vivido. E tem um detalhe importante, ele não fala claramente o que faltou na infância. Ele descreve algumas situações, dá alguns detalhes, mas cada pontuação já vem acompanhada de um veredito implícito. Existir é ruim. Isso mostra que a dor, ela tá tão grande que não cabe nas palavras dele. Quando o sofrimento, ele é nomeável, a pessoa diz, meu pai era assim, a minha mãe fazia aquilo, mas quando o sofrimento ele é difuso, algo que é constante, repetido, a explicação ela se torna absoluta. E essa explicação se torna a lente através da qual a pessoa vai passar a vida inteira vendo. Apesar de falar da mãe durante todo o texto como se fosse uma culpada, no fim ele afirma que ela é uma pessoa boa e que não merece carregar essa cruz tão pesada que ela tanto fala. Ou seja, ele começa culpando alguém, mas no fundo ele, na verdade, ele tá culpando a própria existência em si. Ainda assim,
mim, existe algo muito humano nesse desabafo dele. Ele não quer repetir aquilo que acredita ter recebido. Ele tenta interromper o ciclo. Essa é a ideia central dele. Mas é importante reparar duas coisas. A intenção é nobre, mas a interpretação da realidade pode estar distorcida pela dor. A decisão é legítima, o argumento generalizado. E aqui eu acho essencial trazer isso para vocês. Quando alguém diz que a vida é um fardo para todos, isso não é um fato, isso é um reflexo. É a projeção da própria história emocional. É como se ele dissesse: eu sofri, logo todos vão sofrer. E meio que a gente faz isso o tempo todo, não é? Talvez não com frases tão fortes quanto nascer é cruel, mas a lógica é a mesma. Num término, por exemplo, a gente pensa ninguém presta, ou numa possível decepção a gente pensa ninguém é confiável. A emoção, nesses casos, extrapola a razão. A dor, ela quer se sentir absoluta. E naquele momento, parece mesmo absoluta. O que diferencia aqui a situação é a escala. Em vez de ele dizer ninguém presta, ele conclui que a vida inteira não presta. Para quem enxerga tudo isso pela psicologia, isso não é clareza. É alguém que está olhando a vida com a lente que recebeu na infância, uma lente que está arranhada. E aqui vem algo muito delicado. Essa ideia de que nascer é injusto não é só uma opinião, é um pedido. Um pedido para que algo diga o contrário. Um pedido para que o mundo prove que vale a pena ser vivido. É alguém dizendo, mesmo sem saber, eu não tive motivos suficientes para chegar em outra conclusão. Por isso, a gente não deve romantizar esse discurso e nem demonizar. Ele está tentando se proteger de um medo enorme, repetir a própria história. E aí vemos uma luz. Ele se importa o bastante para evitar machucar alguém que ainda nem existe, que existe só em possibilidade. Pais ruins, normalmente, eles não têm medo de serem pais ruins. Só temem machucar quem realmente se importa com os outros. Mas isso não muda o fato de que ele está universalizando a própria dor. E essa universalização, é preciso ser dito com clareza, ela está aprisionando ele. Quando alguém acredita que sua dor é a regra do mundo, não é possível imaginar uma outra vida, uma outra possibilidade de existência. E se não existem outros caminhos, para que tentar? E é aí que o ciclo vicioso continua. Não por ter filhos, mas por acreditar que não existe transformação. E para mim, esse é o verdadeiro legado de dor que precisa ser interrompido. E ele pode ser interrompido a qualquer momento. Não é preciso ter filhos para entender que a vida é muito maior do que qualquer definição humana. No fim das contas, esse desabafo não é sobre ter filhos. É sobre crenças que nasceram de experiências ruins na infância e que ecoam até hoje. É sobre como o sofrimento parece tão gigantesco que acaba apagando tudo ao redor dessa pessoa. É sobre a dificuldade de separar o que eu vivi do que o mundo é, do que o mundo pode ser. A pessoa que escreveu isso, ela não está descrevendo o mundo, por mais que ela acredite que sim. Ela está descrevendo a si mesma. E olhando com cuidado para toda essa história, dá pra ver que no fundo o que ela queria de verdade era ter vivido algo diferente. E para quem escreveu esse desabafo, eu quero que você entenda que essa dor que você está carregando não precisa ser eterna. A sua decisão, a sua experiência, o seu cuidado mostram que existe empatia, reflexão e espaço para transformar o que você carrega em algo que te expande e não que te aprisiona. E para quem está assistindo, pense nas histórias que você carrega. Quantas vezes você universalizou a sua dor ou deixou que experiências passadas definissem a sua visão de mundo? Só perceber isso já é um passo grandioso para começar a enxergar a vida com mais clareza, compaixão e liberdade. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu comentário. Eu quero muito ouvir o que você pensa. O teu comentário pode ajudar quem está passando pela mesma situação ou já passou. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. A gente está tentando fazer esse espaço crescer e trazer mais conteúdos que ajudem a pensar, sentir e entender a vida com profundidade. Veja o próximo vídeo. Até mais.